Olá, tudo bom? Hoje eu vou te explicar por que comer os alimentos em uma determinada ordem, numa ordem correta, vai te ajudar bastante a controlar os níveis de açúcar do sangue, a secreção de insulina e até mesmo a ajudar você a emagrecer. Pouquíssimas pessoas falam sobre isso, mas comer na ordem certa pode ter um grande impacto metabólico para a sua saúde. Você precisa ver esse vídeo, você vai adorar. Vou te dar várias dicas muito importantes. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você vive com diabetes, se você tem pré-diabetes ou se você está querendo emagrecer. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários por que esse assunto te interessa, porque sabendo o que te interessa, eu trago mais vídeos para te ajudarem. E se você tem alguma dúvida específica, escreve pra mim aqui nos comentários, tá? Que eu venho e faço o vídeo com muito carinho. Vamos começar a falar mais sobre essa questão da ordem que a gente consome os alimentos, porque, obviamente, é importante que a gente faça a escolha de alimentos saudáveis para o nosso dia a dia, principalmente se a gente já tem alguma questão com relação ao controle do açúcar do sangue, alguma questão metabólica ou tá querendo emagrecer. Mas, além disso, cada vez mais os estudos científicos vêm mostrando pra gente que existem determinadas formas, horários, ordens de consumir os alimentos que podem favorecer bastante essa questão também. Primeira coisa que a gente tem que falar é que, claro, né, que é uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos, mas vale a pena relembrar e falar, se você por acaso é novo e não assistiu outro vídeo meu, que existem vários tipos de carboidratos, por exemplo, e diferentes tipos de carboidrato podem ter um impacto diferente no açúcar do sangue. A gente sabe que os carboidratos que são mais ricos em fibras, em proteínas, em gorduras boas, vão lentificar mais a absorção desse carboidrato e vão fazer com que a insulina aumente de forma mais gradual, porque o nível de açúcar do sangue aumentou de forma mais gradual. Então esse é um ponto que a gente já tem que começar sabendo. Eu sei que eu falo muito isso em outros vídeos, mas pode ser que você não tenha visto nenhum vídeo meu antes. E esse é um ponto interessante de saber, que justamente essa quantidade de fibras, de gorduras boas ou de proteína que vão estar no seu estômago junto com o carboidrato que você comeu, vão ajudar a fazer com que essa absorção seja mais gradual e vão te ajudar mais nesse processo de açúcar do sangue ficar mais controlado. Sabendo disso, vale a pena falar que a primeira coisa que você deve consumir na sua refeição são os vegetais. Então você tem que começar a refeição sempre com uma salada ou com legumes cozidos mesmo, se você não come salada, se você, enfim, não gosta, ou até mesmo uma sopa sem amido, sem macarrão, sem batata, sem nada disso, né? Sem nenhum tipo de carboidrato mais concentrado ali. Uma sopa de legumes, que muitas vezes pode servir como uma entrada, principalmente para quem não gosta de vegetais. E não pode ser uma sopa coada, tá? Uma sopa realmente bem pedaçuda e bem rica em folhosos, preferencialmente. Ou uma salada bem caprichada, ou até mesmo um prato de brócolis cozido, com cenoura, com beterraba, pode ser sim. Enfim, né? Qualquer tipo de vegetal vai facilitar muito o controle de açúcar do sangue e até mesmo o emagrecimento, porque você já vai começar a refeição enchendo o seu estômago com um alimento que tem uma grande densidade, um grande volume, mas, pelo contrário, né, um grande volume, mas não uma grande densidade energética. Ele tem pouca caloria, pouquíssimo carboidrato, mas tem muita fibra, muita água, ocupa bastante espaço no seu estômago. Com isso, quando você for partir para o segundo grupo de alimento, você naturalmente já vai comer menos dele. Além disso, eles já são muito ricos em fibra, o que vai te ajudar nesse controle do açúcar do sangue que eu expliquei. Depois que você tiver começado com os vegetais, o segundo alimento que você deve consumir numa ordem preferencial são as proteínas, porque aí dessa forma você também já vai acrescentar nesse momento no seu estômago os alimentos proteicos, que são interessantes da gente consumir sim, são muito importantes para a saúde metabólica, para a construção muscular, para a imunidade. E também tem uma grande saciedade que vão ajudar a gente, quando for comer o carboidrato em maior quantidade da refeição, a consumir menos dele e justamente para que ele seja absorvido de forma mais lenta. Então, nesse segundo momento da refeição, você vai comer o frango, o bife, a carne moída, o ovo, o peixe, ou até mesmo as leguminosas, né, de uma forma mais concentrada, uma ervilha, um feijão, um grão de bico, pode entrar nesse segundo momento da refeição. Nesse momento das proteínas, você também já pode consumir sua fonte de gordura. Então, se você consome azeite, algum molho à base de maionese de abacate, maionese de linhaça, algum molho à base de iogurte, você pode consumir junto com a carne, tá bom? É porque normalmente as pessoas não têm um hábito tão grande de comer assim, né, idealmente, uma grande quantidade de gordura nas refeições, até porque muitas vezes você já vai ter a gordura que você usou para o preparo do alimento. Então a gente não costuma acrescentar muita gordura
A não ser que você esteja fazendo uma dieta baixa em carboidratos. Esse é outro ponto importante. Que é sempre importante que você consuma boas fontes de gorduras saudáveis, porque você não deve exagerar na proteína, tudo tem que ser equilibradinho. Inclusive, se você quer ajuda para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue, eu tenho um material bem legal, com receitas, dicas e cardápios, eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição para você. Por último, você vai consumir os seus carboidratos. Por último, nesse momento. Então, é o momento de você comer o arroz, ou a massa integral, ou o grão de bico, ou, enfim, o que quer que você vá consumir ali naquele momento, a batata doce. O alimento que tiver mais carboidrato, você deixa para comer no fim, porque naturalmente você vai acabar comendo menos dele. E quando ele entrar ali no seu estômago, você já tem fibra, já tem gordura, já tem proteína que vai ajudar a baixar ainda mais o índice glicêmico dele. E normalmente, como as pessoas já estão mais saciadas, podem até mesmo, deixando um pouquinho no prato ou se servindo menos, já para não ter desperdício, acabam comendo menos do que pensariam que iriam consumir. Se você vai comer algum doce, que eu não indico que você coma se você tem diabetes, mas às vezes é um aniversário, um momento especial, uma comemoração, o momento da sobremesa é o ideal, ao invés de você comer um doce no meio do lanche à tarde, por exemplo, porque aí você já vai ter também esses alimentos ali misturados, mas lembra sempre de comer bem pouquinho, porque eles impactariam muito o açúcar do sangue, né? O açúcar dá muito pico de carboidrato, de glicose, de insulina. Então, existem doces também sem açúcar que você pode acrescentar nesse momento. Eu tenho uma playlist inteira com eles e vou deixar ela aqui embaixo na descrição pra você também. Claro que para algumas pessoas pode ser muito difícil, né? Comer assim tudo separado e dependendo do prato fica esquisito, né? Você não vai ficar com um prato lá com arroz puro no final, né? Não combina muito. Então, uma coisa que você pode fazer, que sempre funciona muito bem, é caprichar nos vegetais antes do seu prato principal. Então, faz aquela entrada, né? Como os restaurantes fazem, chiques. Capricha na salada, ou na sopa, ou nos vegetais cozidos, né? Com refogadinho mesmo. Faz essa entrada, e aí depois você pode partir para proteína, para gordura e até mesmo para o carboidrato de baixo índice glicêmico juntos. Isso já vai te ajudar bastante. Se você puder montar o seu prato depois que você fizer a entrada, é melhor. Porque como você já vai estar mais saciado, a tendência é que você coloque menos carboidrato. E aí vai tentando deixar para o final a batata, o macarrão, começa, né, a comer uns pedacinhos ali do frango, da carne, e vai tentando. Não todas as vezes, mas o máximo possível, tá bom? Outra dica bem legal é você tentar beber um copo d'água 20, 30 minutos antes do almoço ou do jantar, porque também ajuda a hidratar, ajuda a controlar os níveis de açúcar do sangue. Eu tenho um vídeo falando mais sobre isso aqui, sobre como a hidratação também impacta nos níveis de açúcar do sangue. E ajuda a fazer com que o estômago já esteja parcialmente cheio. Você já faz isso? Escreve pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Você já seguia alguma ordem específica? Você é o tipo de pessoa que mistura tudo no prato e come tudo de uma vez? Escreve pra mim nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtido no vídeo, porque você também me ajuda. E compartilha com quem você acha que vai gostar e que precisa dessa informação, que vai ser ajudado com essa informação. Vamos juntos ver você ajudar mais pessoas a ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.